muita gente que acha que a hold era para blindar patrimônio. Professor Júlio, eu quero fazer uma hold. Os alunos falam muito isso. Eu quero fazer uma hold para blindar patrimônio, porque eu tenho uma empresa, pode ser que a empresa venha a falir, pode ser que eu venha me divorciar. É o maior erro. É o maior erro. A hold nunca serviu e nunca vai servir para blindar patrimônio. Porque a hold, facilmente você descobre que você está burlando, que você está fraudando. Hoje nós temos o instituto, não hoje, é até antigo, né, da desconsideração da personalidade jurídica. Então, eu cobro você, pessoa jurídica, empresa. Se eu não acho bens no seu nome, numa ação de execução, numa cobrança, no cumprimento de sentença, o que eu posso fazer numa reclamação trabalhista? Eu peço ao juiz, a juíza, e vai desconsiderar você como pessoa jurídica, eu vou cobrar os seus bens como pessoa física. E pode ocorrer da forma inversa, né? Porque existe a teoria inversa da desconsideração da personalidade jurídica. Então, a pior bobagem é falar que uma hold blinda patrimônio. Não, para isso é uma fria, gastar dinheiro à toa, não vai resultar. Mas a hold, ela tem várias vantagens. A primeira vantagem da hold é a questão de gestão de negócio. Quando alguém tem mais que 3 imóveis, 3, 4 imóveis, alugados, galpões comerciais, residenciais, eu sempre oriento fazer a abertura, a criação de um projeto de hold. Porque para administrar fica mais fácil. Talvez você tenha que contratar um corretor, um auxiliar administrativo só para receber, fazer boleto. Então você consegue administrar o seu negócio com mais facilidade, os seus imóveis, os bens próprios. Então é bem interessante. Mas a hold tem outras vantagens também. Outra vantagem da hold é tributária. Não tem nem que pensar. A redução da carga tributária, principalmente imposto de renda, quando você tem uma hold, nossa, ela ultrapassa 60% dos valores que você teria que pagar. Então, em termos de carga tributária, a hold também é algo incrível. E aí, no planejamento sucessório, também é muito legal. Por quê? Quando a gente vem a falecer, entra no direito das sucessões. Então, a regra é, tem filhos? A herança sempre desce. Não tem filhos. Então, a herança sobe. Quando tem marido, esposa, então nós temos a figura do meeiro. Claro que isso depende do regime de casamento, né? Nós temos no Brasil 4 regimes. União universal, separação total, separação final nos aquestos e parcial de bens. No parcial de bens, se foi constituído após a constância do casamento, é dos dois. Então o que acontece? No falecimento de um ou de outro, ele é meeiro e ela é meeira. Então um exemplo, você já vai ter uma proteção de 50% dos bens, do patrimônio, já tem. É uma proteção natural. Só que o restante, o que vai acontecer? Ele vai descer. Se não tem filhos, ele sobe. No caso, vocês têm filhos, então vai dividir realmente. Os 50% bato na madeira, ele não vai falecer, mas os 50% vai ser dividido entre os filhos. Um meio de mudar um pouquinho isso é realmente a hold, porque você cria um planejamento sucessório e você consegue, talvez em algumas situações, analisando o caso concreto, fugir dessa ordem hereditária. Você consegue criar substitutos, você consegue mudar a situação. Então, pode sim ser usada a hold. Outra ideia que eu daria é o testamento também. Talvez você fazer um testamento, talvez ele fazer um testamento. Por quê? Porque também consegue limitar o patrimônio. Só que o problema... Você sabe que eu pensei nisso, né? Mas é delicado, né? Porque o que acontece? Hoje a gente tem realmente uma diferença de idade, né? A gente está quase 10 anos juntos, mas eu confesso para você que eu vou colocá-lo nessa conversa, nessa reunião que a gente vai ter, a gente dando prosseguimento aqui, mas eu já te confesso que é um negócio que eu teria receio de falar. Entendi. Mas é normal. Porque eu acho que a outra vai pensar assim, não, tu tá querendo... Eu sei. Sabe o que acontece? O brasileiro... nós somos mal instruídos, né? E é culpa do quê? Culpa dos nossos pais, dos nossos avós, eles não têm culpa, né? A nossa escola é muito fraca, né? Se você pegar o ensino médio, o ensino fundamental, ele é muito fraco perto de outros países. Então, nós temos uma sociedade que a gente tem muito preconceito, muito tabu ainda, né? O brasileiro tem. E o brasileiro é muito materialista. Então, quando você fala de uma hold, uma doação em vida, né? Os pais que passam para os filhos o imóvel para não fazer amanhã depois eles terem uma despesa muito alta com o inventário, é um tabu. Muitas famílias, entre um casal é difícil. Eu tenho uma conhecida que é cliente também, ela casou recentemente e ela falou para o marido, falou, olha, eu gosto de você, amo você, mas eu quero casar no regime de separação total de bens, porque eu sou comerciante, eu batalhei muito na minha vida, eu tenho mais de 40 anos,
eu já sou divorciado, eu passei muito nervoso, eu tive que pagar para ele sair de casa, eu não acho justo acontecer alguma coisa e eu ter que dividir patrimônio, porque a minha briga é solitária. Ela falou bem assim. E aí eles ficaram sem se falar, quase deu errado o casamento, acabaram casando, mas ele entendeu depois. Então nós temos, o brasileiro tem isso, muitos tabus, né? Mas não tem nada de errado de fazer uma doação em vida, pelo contrário, você está facilitando a vida dos herdeiros, não tem nada de errado fazer um testamento. É claro que ninguém quer morrer, a gente quer viver muito, né? Mas o testamento é importante porque você consegue também evitar brigas, você consegue ajudar alguém que você queira. É claro que o testamento a gente fica limitado, por quê? No testamento você não pode também doar tudo, existe uma reserva aos herdeiros necessários, assim como acontece na doação. Ele ou você não pode chegar e falar assim, olha, vou doar 100% do que eu tenho. Não, 50% do que é seu de direito é reservado aos herdeiros necessários quando tem filhos, né? Então, não é bem assim, tem que parar para fazer cálculo, tudo, mas seria mais uma alternativa. Fazer uma hold não custa caro, porque na verdade, o que é a hold? Eu vou criar uma PJ, uma empresa, com um determinado fim, pode ser até para administração do próprio bem, não tem problema, investimentos imobiliários, vai ter os sócios, como qualquer empresa tem que ter os sócios. Esses sócios podem ser representante legal e fazer a parte administrativa ou não, a gente pode criar isso. Então, o custo para abrir uma empresa, tem até um ditado, para abrir uma empresa não é caro, é fácil e não custa muito. O ruim é fechar essa empresa, né? Fechar que sai muito caro e é muito mais burocrático. E aí o segundo passo depois de abrir uma empresa é justamente pegar esse imóvel e transferir para essa PJ. Só que aí que tá, olha como a gente tem que enxergar além. Um exemplo, esse imóvel ele não está regularizado. Vocês acabaram comprando uma posse. Como vocês compraram uma posse, que é um imóvel regular, normal, muita gente faz isso, porque no Brasil ainda tem 70% de posse, que eu diria para você? Você teria que fazer uma estratégia inversa. Você teria que regularizar primeiro o imóvel, através talvez de um usucapião, porque você já tem uma posse, ganhando a ação de usucapião ou ganhando o deferimento do procedimento extrajudicial de usucapião, você vai passar a ser proprietária, juntamente com o companheiro, a companheira. Sendo proprietário, aí sim, aí vale a pena no segundo momento constituir uma hold para criar uma blindagem, não patrimonial, mas uma blindagem sucessória. Encaminhar se algo ocorrer, vou bater na madeira, não vai ocorrer, mas aí sim. Mas criar uma hold nesse momento, e se você pega às vezes um profissional que é desatualizado, que está começando, inseguro, ele escuta a palavra hold, opa, que emocionante, minha primeira hold, né? E aí ele faz você gastar dinheiro com a ajuda de um contador, que vai precisar de um contador, para abrir essa empresa, só que não vai causar efeito. Por que não vai causar efeito? Porque que adianta abrir a empresa se o imóvel está irregular? Se está irregular, eu não vou conseguir passar para a hold. Aí você fala, mas faça um contratinho de gaveta. Vai ter cara de fraude, né? Vai ter cara de fraude. Então, o primeiro passo seria pensar numa regularização imobiliária. Regularização de imóveis é o gênero de várias espécies. Nós temos a regularização do imóvel através de medidas judiciais. Eu enxergo aí o usucapião. Tem extrajudicial, eu enxergo também o usucapião, tem que analisar. Quando que eu faço usucapião judicial? Quando tem litígio, quando tem poucos documentos de prova de posse, quando o cartório ele não faz, tem cartorário, o registrador que não faz o usucapião, o registro do usucapião extrajudicial, porque ele tem receio, ele tem medo, ele não gosta, ele não sente confiança. Hoje na internet tem muita besteira. Eu falo que tem muito youtuber jurídico, né? São pessoas que não atuam na área, não são advogados, não são pessoas que atuam no dia a dia, são pessoas que talvez, não sei, né, gosta de aparecer, acha bonito, e aí muitas vezes explica muita coisa errada. Que nem eu vejo muito, acabou o usucapião judicial. Não é verdade, o usucapião judicial é muito mais utilizado que o extrajudicial, porque se tem litígio, não dá para fazer usucapião extrajudicial. Se o cartório não faz, acabou. Não dá para fazer um usucapião. Onde que eu vou registrar? Se o registrador de imóveis não faz, e a maioria não faz. Se os documentos são fracos, eu tenho que fazer um usucapião judicial até para pedir uma audiência de instrução e julgamento e apresentar as provas orais, testemunhas, depoimento pessoal. Existem outras formas de regularizar o imóvel, adjudicação compulsória, né? Demarcação de terras, ação de edificação em público, mas o seu caso em si, você não está brigando com quem te vendeu. Você comprou a posse. Esse contrato eu precisaria analisar com mais cuidado. O ideal, quando eu compro a posse, é comprar pelo contrato correto. Qual que é o contrato correto quando eu compro a posse?
e serve essa dica para você para outros imóveis. Quando eu vou comprar a posse, eu vou comprar através de cessão de direitos hereditários ou direitos possessórios? Sempre direitos possessórios. O título tem que aparecer assim, ó, cessão de direitos possessórios e afins. Esse é o título de um contrato correto quando eu compro a posse. Mas o corretor, a imobiliário, o advogado desatualizado, e talvez ele não tenha a culpa, né? Falta de conhecimento da faculdade, da graduação, ou um pouquinho de esforço de fazer uma pós, fazer um curso prático para se atualizar, tudo para ele é compra e venda. Instrumento particular de compra e venda, compromisso compra e venda, tá errado. A posse tem um jeito certo de comprar e vender, é cessão de direitos possessórios e afins.